Pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, a Lei 057/2006, e nós vamos estudar agora a parte da estrutura do Ministério Público, tá ok? Então nós vamos estudar a parte da estrutura do Ministério Público do Estado do Pará, tá ok? Esse assunto ele é muito recorrente na tua prova. Nós pegamos as últimas provas da FADESP, tanto de 2004 quanto de 2012, então o teu examinador ele adora perguntar esse assunto. Então qual é a minha sugestão agora? Nós vamos bem devagar aqui nesse assunto, tá bom? E a minha dica, pessoal, é que você faça um bom caderno, tá ok? Você vai anotar comigo aqui, bem devagar. Depois da sua anotação, faça um mapa mental. O que nós vamos fazer aqui é um mapa mental. E como se trata de informações que às vezes levam à confusão, o que eu sugiro para você? Pegue o seu caderno, faça os mapas mentais, destaque isso daí e fique revisando. Revise constantemente, faça uma revisão. Você fez esse estudo hoje desse assunto, que é muito recorrente, faça uma revisão com 24 horas. Então amanhã, se você estiver assistindo a aula agora, amanhã você já faz a primeira revisão. Depois de 7 dias você faz a segunda revisão. Depois de 15 dias a terceira revisão. De 30 em 30 dias você fica revisando. Sem prejuízo das questões, tá bom, pessoal? Por que eu estou falando isso aqui? Porque despenca isso no concurso. O teu examinador ele adora esse assunto, tá bom? Então a estrutura do MP, se nós formos pensar na estrutura do MP do Pará, como é que ela é formada, pessoal? Essa estrutura do Ministério Público ela é formada pelos órgãos da administração, tá? Órgãos da administração, ela é formada de órgãos de execução, e ela é formada pelos chamados órgãos auxiliares. Então, se você for perceber na leitura, na própria leitura aqui do artigo 4º da Lei 057, aqui no artigo 4º, o que vai dizer o artigo 4º? O artigo 4º ele vai dizer o seguinte, que o Ministério Público compreende, o Ministério Público do Estado do Pará compreende os órgãos da administração, os órgãos de execução e os órgãos auxiliares. Aí o que ele vai fazer agora, o legislador, com relação a essa estrutura aqui? Essa estrutura aqui é como se fosse o gênero, e nós vamos ver as espécies de que compõem cada uma dessas peças aqui. É isso que você tem que entender, tá ok? Olha só, pessoal, quem compõe os órgãos da administração? Os órgãos da administração que nós vamos colocar aqui, olha, órgãos da administração, tá? Sintetizar por essa sigla. Então, os órgãos da administração, ele é composto por quem? Quem é que está aqui dentro? E é isso que o teu examinador pergunta, nada mais. Quem está aqui dentro? A Procuradoria Geral de Justiça, tá bom? Procuradoria Geral de Justiça. Eu queria só colocar aqui, pessoal, uma informação que é procuradoria, ok? Isso aqui confunde, porque na hora da tua prova nós vamos verificar que faz parte de um órgão de execução aqui, a gente já vai ver, o Procurador-Geral de Justiça. Venha comigo agora rapidamente, tá? Como órgão da administração, primeiro personagem aqui, Procuradoria. Não é o Procurador-Geral de Justiça, isso é uma grande diferença. O Procurador-Geral de Justiça, ele faz parte de um órgão de execução, ele está aqui dentro, o Procurador-Geral. A Procuradoria está aqui. Qual a diferença de um para o outro, professor? A Procuradoria, ela diz respeito como se fosse um ente, como se fosse a parte física, a estrutura física, a Procuradoria, que ela é um órgão. E o procurador é a pessoa, é o Procurador-Geral de Justiça, que pode ser um promotor ou um procurador de justiça. Tá bom, pessoal? Então, como órgãos de execução, de administração, nós temos a Procuradoria-Geral de Justiça, nós temos, quem mais aqui? O Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior do Ministério Público, quem mais, pessoal? A Corregedoria Geral do Ministério Público,
também é um órgão de administração, Corregedoria Geral do Ministério Público. Quem mais? As Procuradorias de Justiça e, por fim, as Promotorias de Justiça. Tá ok? Então, pessoal, o que nós estamos vendo aqui? O artigo 4º. Quais são os órgãos que compõem o Ministério Público? Os órgãos que compõem o Ministério Público compreendem os órgãos da administração, os órgãos de execução e os órgãos auxiliares. Quem compõe os órgãos de administração? A Procuradoria Geral de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público, a Corregedoria Geral do Ministério Público, as Procuradorias de Justiça e as Promotorias de Justiça. Nós estamos falando aqui da estrutura, da parte física, do órgão que a gente está especificando ali, as Promotorias de Justiça. É uma unidade, cada unidade. As Procuradorias, cada unidade. Existem procuradorias cíveis e criminais. A Corregedoria Geral do Ministério Público, cuja função principal é fazer todo o trabalho correcional de promotores e procuradores de justiça. Corregedoria não faz correção de servidor público, só promotor e procurador de justiça. Nós vamos analisar cada uma dessas estruturas aqui, a composição e a competência. O Conselho Superior do Ministério Público também vai estar todo destacado lá quais são as funções, quem compõe, quais as atribuições e assim sucessivamente. E a Procuradoria Geral de Justiça. Vocês estão conseguindo identificar Procuradoria, Promotorias, Procuradoria Geral de Justiça? Então se diz respeito ao órgão, não à pessoa física que está ali dentro. Não o servidor público, lato sensu, porque os promotores, os procuradores de justiça, eles são considerados agentes políticos, têm as mesmas... eles são equiparados aos agentes políticos, são autoridades de alto escalão, tá ok? Então não estou me reportando a eles, e sim a estrutura, a unidade física que compõe essa estrutura aqui, que são os órgãos da administração. Tá ok, pessoal? Voltando então, eu estou repetindo, estou sendo até chato aqui, por quê? Porque isso daqui cai muito, você tem que saber. Então, artigo 4º, quem compõe o Ministério Público? Os órgãos da administração, os órgãos de execução e os órgãos auxiliares. Eu tenho uma coisa para te falar, para não ficar algo muito decoreba aqui. Os órgãos da administração, se nós formos verificar, eles desempenham, em última análise, mais uma atividade de gestão. Por exemplo, a Procuradoria Geral de Justiça. Se nós formos ver lá, quando a gente falar da competência da Procuradoria Geral de Justiça, vocês vão perceber muito atos de gestão. Fazer licitação, assinar contratos, ato de aposentadoria, ato de demissão. Então vocês vão ver que o Procurador-Geral de Justiça, ele assina isso. O Procurador-Geral de Justiça, ele está dentro de um órgão. Qual é essa unidade que ele trabalha? Procuradoria Geral de Justiça, que é um órgão da administração. Não sei se eu estou me fazendo claro aqui, para deixar bem destacada a diferença do elemento humano que compõe aquela unidade. Nós estamos falando aqui da unidade. Procuradoria, Conselho Superior, Corregedoria, Procuradorias e Promotorias. Compõem os órgãos de administração. Tá ok? Quais são os órgãos de execução? Olha como o nome é bem sugestivo. Execução, eles vão executar. Aqui, pessoal, é a atividade fim propriamente dita do Ministério Público. Aqui nos órgãos da administração, é como se estivesse mais uma atividade de gestão, de praticar atos de gestão, ligados muito a essa atividade orgânica do Ministério Público. Como assim atividade orgânica? De fazer a sua atividade, executar as suas tarefas, mas no modo mais administrativo, de organizar, de dar posse, demitir, realizar um contrato, tá ok? E assim sucessivamente, conforme a gente vai ver cada artigo específico sobre isso. Os órgãos de execução é atividade fim, é a denúncia, é uma manifestação, é se posicionar se realmente... Quais são os órgãos que compõem, por exemplo, as promotorias? O que é um promotor de justiça criminal? O que é um promotor de justiça civil? Quem compõe as promotorias cíveis? E assim sucessivamente, a execução da atividade fim. O Ministério Público, a gente viu, qual é a atividade fim dele? É uma instituição permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado, defende a ordem jurídica.
o regime democrático, os interesses sociais individuais indisponíveis. Aí nós temos lá o interesse difuso, coletivo, individual, homogêneo. Só que para realizar essa atividade da MP, ela vai estar concentrada aqui, pessoal, nos órgãos de execução, propriamente dito. Aqui que vai estar funcionando mesmo a atividade fim do MP. Beleza? Vamos ver agora, pessoal, quais são os órgãos de execução. Então a gente vai colocar aqui, pessoal, como órgãos de execução essa sigla, só para facilitar. Então quais são os órgãos de execução do Ministério Público? Órgãos de execução. Nós temos aqui o Procurador-Geral de Justiça, tá ok? Procurador-Geral de Justiça e não Procuradoria. Essa diferença é importante ser feita, porque lá, como órgão da administração, nós temos a Procuradoria-Geral de Justiça. E aqui, como órgão de execução, Procurador-Geral de Justiça. Tá? Quem mais? Nós temos o Conselho Superior do Ministério Público, tá bom? O Conselho Superior do Ministério Público. Nós temos os Procuradores de Justiça, tá ok? Como órgão de execução. E nós temos aqui também os Promotores de Justiça. Tá? Então aqui como órgão de execução, Procurador-Geral de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público, os Procuradores de Justiça e os Promotores de Justiça. Qual é a finalidade precípua, que a gente vai ver depois, dos órgãos de execução? Realizar a atividade fim do Ministério Público. Qual é a atividade fim do Ministério Público? Está lá no artigo 1º e também está na Constituição Federal, lá no artigo 127 da Constituição Federal. Uma instituição permanente, essencial à justiça, a função jurisdicional, defende a ordem jurídica, o regime democrático e os direitos sociais individuais indisponíveis. Então, esses personagens, esses atores aqui, compõem o órgão de execução do Ministério Público e, em última análise, realizam a atividade fim do MP. Se vocês forem pensar, pessoal, olha uma pergunta interessante aqui. Tanto como órgão da administração, tá? Como órgão da administração, quanto órgão de execução, o único que se repete de forma igual é o Conselho Superior do Ministério Público. O Conselho Superior do Ministério Público, se vocês forem verificar, ele é tanto um órgão de administração quanto um órgão de execução. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Então nós estamos vendo quem compõe os órgãos de execução. E quem é que compõe os órgãos auxiliares, pessoal? Os órgãos auxiliares. Quem compõe os órgãos auxiliares são os subprocuradores gerais de justiça, tanto da área jurídico-institucional quanto da área técnico-administrativa, os centros de apoio operacional, a comissão do concurso, os centros de estudo e aperfeiçoamento funcional, os órgãos e serviços de apoio administrativo, as coordenadorias de procuradorias de justiça e promotorias de justiça e os estagiários. Então aqui compõe os órgãos de execução. O que você tem que fazer, pessoal, agora? Esses 3 quadros praticamente que eu fiz da estrutura do Ministério Público, tanto os órgãos de administração, quanto os órgãos de execução, quanto os órgãos auxiliares, que a gente fez o desdobramento completo, o que você tem que fazer agora? Você tem que destacar isso, e isso tem que estar muito bem organizado dentro da sua cabeça. Porque o examinador, o que ele vai fazer? Ele vai trocar um elemento pelo outro. Então ele vai colocar que um dos componentes dos órgãos auxiliares, ele vai dizer que faz parte de um órgão da administração. Então, por exemplo, ele vai perguntar aí, compõe os órgãos da administração do Ministério Público, o subprocurador-geral de justiça da área técnica administrativa. Está errada essa alternativa, porque você tem que entender que compõe o órgão de administração a Procuradoria-Geral de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público, a Corregedoria-Geral do Ministério Público, as Procuradorias de Justiça e as Promotorias de Justiça. Tá bom, pessoal? Então vamos fazer agora o nosso último slide, nosso último mapinha mental, que é sobre os órgãos auxiliares.
Então, pessoal, como último mapa mental que você deve até mesmo decorar, é justamente quais são os órgãos auxiliares. Então, quais são os órgãos auxiliares do Ministério Público do Estado do Pará? Nós temos os subprocuradores gerais de justiça, nós temos dois. O subprocurador-geral de justiça da área jurídico-institucional, que cuida mais dessa atividade e afeta ao próprio Ministério Público na sua atividade fim, tanto os promotores de justiça, onde é que praticamente eles vão ser lotados, quem é que vai substituir, por exemplo, quando um promotor de justiça estiver de férias, de licença. Então, eles que vão organizar essa atividade. Então, se, por exemplo, um promotor sai de férias, quem é que vai substituir? Tem que sair uma portaria de substituição. Quem faz isso? O subprocurador-geral de justiça da área jurídico-institucional. E o outro subprocurador-geral de justiça é da área técnico-administrativa. O nome já diz, exerce funções administrativas. É aqui, pessoal, que vai nascer, por exemplo, toda a atividade de correcional dos servidores. Se o servidor responder uma sindicância, um PAD, tudo vai nascer por aqui. É por aqui que vai se iniciar, se deflagrar todo esse processo de apuração de responsabilidade, por exemplo, do servidor que está lá na Lei 5.810. Nós temos também como órgãos auxiliares os Centros de Apoio Operacional. São os famosos CAO. Tem o CAO constitucional, CAO criminal, civil, ambiental, da infância. O objetivo do CAO, do Centro de Apoio Operacional, é justamente dar um suporte à atividade fim do Ministério Público, aos membros, aos procuradores, sobre determinados temas, sobre a determinada atividade que o Ministério Público esteja exercendo. Tá ok? Então vamos imaginar que agora o CAO constitucional, Centro de Apoio Operacional Constitucional, está trabalhando muito no eleitoral, para as eleições. Então sai cartilhas, sai manuais dali, orientações, tudo vem por aqui, por esse Centro de Apoio Operacional. Tá ok? Que a gente vai ver também toda a estrutura, toda a competência de cada uma desses atores aqui que compõem o Ministério Público do Estado do Pará. Também como órgãos auxiliares, a comissão do concurso. Então, se tiver um concurso para membro do Ministério Público, para promotor de justiça, como é que o promotor de justiça ingressa na carreira? Através de concurso público. Ele não exerce um mandato, ele não é eleito pelo povo. Aqui é um concurso público. Então, tem que haver uma comissão de concurso. O concurso que você está querendo realizar para auxiliar de administração, existe uma comissão desse concurso. Então, é um órgão auxiliar. Nós temos também o CEAF. O que é o CEAF? É o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Então, por exemplo, se o Ministério Público ele quer realizar uma atividade na área do Tribunal do Júri, poxa, ele quer fazer um curso que possa capacitar os promotores, os servidores, os procuradores, na atividade que eles estão exercendo. Porque vamos imaginar que agora mudou muito a legislação, como é que trata essa questão do feminicídio, quais são os desdobramentos jurídicos, jurisprudenciais, doutrinários. Então, se quiser fazer um curso para capacitar os promotores, procuradores e os servidores, quem é que organiza isso? O Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional da instituição, chamado CEAF, que é um órgão auxiliar. Nós temos os órgãos e serviços de apoio administrativo, tá ok? Nós temos as secretarias, as unidades que faz todo um apoio para a atividade fim. Por exemplo, existe o apoio criminal, existe o apoio civil. Esses servidores que estão à frente desses apoios, quando os processos, por exemplo, chega numa determinada promotoria, 15, 20, 30 processos para haver uma manifestação dos mais diversos crimes, estelionato, latrocínio, homicídio, feminicídio e assim sucessivamente, apropriação indébita, roubo, furto, os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a vida e assim sucessivamente, quem faz esse trabalho de receber e devolver os processos são os órgãos e serviços de apoio administrativo. Não é praticamente promotor. O promotor vai desenvolver a atividade fim, fazer a manifestação, fazer a denúncia e ele entrega esses processos para uma unidade de apoio, para essa unidade devolver ao fórum. Então isso é um órgão auxiliar. As coordenadorias de procuradorias de justiça e promotorias de justiça. Existe um coordenador criminal, existe um coordenador civil, existe um coordenador promotor de justiça civil. Então ele faz a organização dos trabalhos ali. Então quem recebe, por exemplo, quem vai receber o primeiro contato da escala de férias, se quem vai sair de licença, ele que vai mandar esse promotor de justiça coordenador, ele que vai mandar, por exemplo,
um ofício ao subprocurador-geral de Justiça da área jurídico-institucional, ele que vai dizer, olha, o promotor de justiça está tirando férias, baixa uma portaria que vai indicar o fulano que dá para ele fazer, ele vai cobrir, e assim sucessivamente. Então tem que ter um coordenador para desenvolver todas essas atividades. Essa coordenadoria, ela existe tanto nas procuradorias de justiça, perante os procuradores, quanto as promotorias de justiça realizadas pelos promotores, tanto cíveis ou criminais. Tem aqui uma coordenação. E os estagiários também como órgão auxiliar. Então, os estagiários compõem os promotores de justiça, eles têm direito a um estagiário que ajuda a atividade ministerial na sua atividade fim. Tá ok? Então, pessoal, depois que essa lei, ela trata da estrutura, se você for ler a partir do artigo 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, eles vão basicamente falar dessa estrutura. Aqui, gente, aqui tem muita questão. Por isso que eu demorei aqui com você, fui falando ponto por ponto, tá ok? Órgãos da administração, órgãos da execução e órgãos auxiliares, e cada um desses desdobramentos, porque é isso que o teu examinador vai perguntar. E eu queria colocar agora para você que está assistindo esse vídeo, você clica aqui embaixo, eu vou deixar aqui um material das últimas provas que foram cobradas com relação a esse assunto, sobre essa questão da estrutura do Ministério Público, tá ok? Clique nesse material que você vai ver aqui embaixo, faça o download e, pelo amor de Deus, resolva essas provas. A resolução de questões é um item fundamental para o seu estudo. Quem não resolve questões não consegue ser aprovado, pessoal. Porque você está no primeiro momento, que aqui assistindo essa videoaula, que é um estudo muito passivo, você está na sua zona de conforto, fazendo o seu caderno, mas você tem que ter proatividade. E essa proatividade, ela começa a nascer quando você começa a fazer esses mapas mentais, que você está entendendo, revise esses mapas mentais para deixar bem forte a sua lembrança sobre esses assuntos, para que você não esqueça na hora da prova, e feche tudo isso com essas questões que eu vou estar colocando nesse material embaixo aqui, que é como a banca Setup gosta de cobrar. Tá ok, pessoal? Então falamos aqui da estrutura do Ministério Público e na próxima aula eu conto com vocês, a gente dando continuidade às 057. Um grande abraço.